Bem-vindos ao Presta Atenção Platão, o canal do professor Evandros. E o tema de hoje é Natureza humana versus condição humana. Na busca pelo sentido humano, uma pergunta frequente é: o que há em nós que nos faz humanos, tornando-nos singulares em relação a todos os seres da natureza? Em outras palavras, qual é a natureza humana? Nessa pergunta está implícita a ideia de que existe uma essência humana que nos distingue, por exemplo, dos outros animais, dos vegetais, dos minerais, etc. Tendo em vista a definição da natureza humana, Aristóteles ressaltou que os humanos são seres racionais. Aquilo que lhes caracteriza e lhes torna singulares é o fato de serem dotados de razão. Além disso, se somos dotados de uma natureza humana, significa que já nascemos com ela. O que fazemos ao longo de nossa vida é transformar em ato essas potencialidades que carregamos desde o nascimento. Observando as pessoas, filósofos procuraram evidências que poderiam confirmar a realização de suas potencialidades. Para alguns, o ser humano se distingue dos demais seres porque pensa, utiliza a linguagem e a razão, o que caracteriza como Homo sapiens. Para outros, a natureza humana reside nas relações econômicas, dando origem ao conceito de Homo economicus. Há também quem afirme que apenas o ser humano pode criar, fabricar, Homo faber, ou trabalhar, Homo laborans, ou ainda brincar, jogar, Homo ludens. Ou então, nenhum desses aspectos em particular, mas o conjunto deles. Alguns filósofos, porém, não ficaram satisfeitos com nenhuma das caracterizações de uma suposta natureza humana. Eles afirmaram que o ser humano não é definido por uma característica universal, ou seja, que esteja presente em todos os seres humanos, em qualquer época e lugar. Segundo esses filósofos, o ser humano deve ser caracterizado por aquilo que cada um faz de si mesmo, de acordo com as realizações humanas no mundo. Eles tiraram o foco da definição pela essência humana e colocaram na existência. Nessa perspectiva, não há nada universal que defina o ser humano e só podemos compreendê-lo observando como os seres humanos vivem e como se relacionam com os demais indivíduos e com as coisas do mundo. Para saber o que faz de homens e mulheres seres humanos e não outros seres quaisquer, seria mais importante estudar a condição humana do que uma suposta natureza humana. Essa condição refere-se aos fatores históricos e sociais em meio aos quais o ser humano vive, e sobretudo às ações que ele exerce sobre sua influência, sendo capaz de produzir novas condições. Na ideia de condição humana não há, portanto, uma noção determinada de ser humano, mas uma abertura de sua compreensão que está de acordo com a diversidade de nossas ações. Os filósofos que pensam em termos de condição humana colocam muito mais ênfase na investigação da existência, porque é aí que pode conhecer o ser humano mais profundamente. A filósofa contemporânea Hannah Arendt, por exemplo, compreendia essa condição como o exercício do que ela denominou uma vita activa, vida ativa em latim, que se desdobra nas três atividades humanas fundamentais: o trabalho, a obra e a ação. O trabalho é a atividade do corpo humano em seu aspecto biológico. A obra é a atividade da existência que consiste em transformar a natureza e criar cultura. A ação é a atividade política, aquilo que os indivíduos realizam entre si. A cada uma dessas atividades corresponde uma condição humana. Ao trabalho corresponde a própria vida, pois ela é necessária para a realização de todas as atividades. A obra corresponde à mundanidade, na medida em que os seres humanos criam um mundo por meio da cultura e é o mundo que possibilita a obra. A ação, por fim, corresponde à pluralidade.
pois ela é o requisito para que a política possa ser feita por todas as pessoas. A condição humana é o que nos permite que, exercendo uma vida ativa, sejamos humanos de fato. Contudo, ressaltou Arendt, essa noção não explica, não define o que somos. Ela nos condiciona, ela nos mostra um horizonte na qual construímos nossa vida, mas não nos determina de modo absoluto como uma natureza humana. Esta só poderia ser conhecida do ponto de vista de uma divindade, de um ser que estivesse acima dos humanos. Já as condições humanas podem ser conhecidas proporcionando às pessoas o referencial dentro do qual podem se mover e criar. Assim dizia Arendt. Para evitar erros de interpretação, a condição humana não é o mesmo que a natureza humana. E a soma total das atividades e capacidades humanas que corresponde à condição humana não constitui algo que se assemelhe à natureza humana. Pois nem aquelas que discutimos neste livro, nem as que deixamos de mencionar, como o pensamento e a razão, e nem mesmo as mais meticulosas enumeração de todas elas, constituem características essenciais da existência humana, no sentido de que, sem elas, essa existência deixaria de ser humana. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se em nosso canal e compartilhar nas suas redes sociais para que reflexões como essas possam chegar cada vez mais às pessoas.